Todos nós temos uma história de vida e essa, por sua vez, é dividida em etapas, mesmo que nós não queiramos assim. Pois é, na história acontece a mesma coisa. Nós temos uma divisão da história em períodos e cada um desses períodos tem ali acontecimentos e fatos que marcam cada um desses momentos. É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Solta a vinheta. Então, pessoas, eu sou o professor Keiler, você acabou de chegar aqui no canal H História. Eu convido vocês para ficarem conosco até o final deste vídeo. E aí no final você diz pra gente o que você achou de tudo que foi dito aqui. Hoje nós falaremos sobre o tempo histórico, mais precisamente a divisão da linha do tempo na história geral da humanidade. Vamos então para o vídeo. A linha do tempo não se constrói de uma forma natural. Ela se constrói a partir de uma necessidade de estudar a história. E para que isso aconteça de uma forma mais didática e facilitada para a compreensão de todos, nós temos então uma divisão em períodos históricos. Esses períodos estão diretamente ligados a acontecimentos que trazem transformações que vão marcar aquele determinado tempo. Então nós teríamos aí uma divisão basicamente em 5 grandes períodos, cada um com a sua característica, cada um com elementos que marcam naturalmente aquele momento, que marcam naturalmente aquele período. Essa divisão se dá principalmente no século XIX por conta de, naquele momento, as ciências humanas e sociais passarem então a ganhar um caráter de ciências e ao mesmo tempo de investigação científica. Então é preciso facilitar o seu estudo. E aí então nós teríamos uma divisão cronológica e também temporal, ou seja, em períodos históricos, destacando aí 2 grandes momentos, a pré-história e também a história. Essa divisão, por sua vez, ela tem um caráter eurocêntrico, ou seja, ela se baseia em fatos que ocorrem no continente europeu. Eles serão marcos iniciais para cada um desses períodos. Ou seja, se nós pegarmos a história do continente asiático, do continente africano ou do continente americano e tentar encaixar aí nessa linha do tempo, nós vamos perceber então que não dá exatamente um encaixe exato. O outro elemento é que cada um desses períodos traz então uma ruptura com o período anterior. No entanto, é importante destacar que algumas permanências vão existir. As coisas não rompem definitivamente de uma forma total de um período para o outro, mas uma estrutura significativa vai se romper mesmo com a presença de estruturas anteriores, com mais ou com menos intensidade. Então vamos lá para a linha do tempo, para a gente então visualizar essa divisão. Na linha do tempo nós teríamos então 2 grandes períodos, a pré-história e nós temos a história. Nós temos então o surgimento da escrita como divisor desses 2 períodos, a pré-história, onde nós temos uma sociedade ágrafa, ou seja, sem a existência de registros escritos. E nós temos um período histórico, a história daí por diante, com registros escritos que seriam levados em consideração para os historiadores do século XIX que dividiram esse período. A pré-história também é subdividida em 3 grandes momentos básicos, destacando o primeiro momento, que é o paleolítico. Nós temos um segundo momento, que é o neolítico, e o outro momento que a gente chama de idade dos metais. Esses são os 3 momentos que juntos marcam a pré-história. Vamos voltar lá na linha do tempo e verificar então como se dá a divisão da história. O primeiro elemento seria que a partir do surgimento da escrita, nós teríamos então a Idade Antiga. Esse será um período marcado pela existência das grandes civilizações clássicas e também das civilizações orientais. Voltando na linha do tempo, por exemplo, lá do Egito Antigo, as civilizações clássicas como a Grécia e também como Roma. Depois então da Idade Antiga, nós vamos ter um marco temporal que vai encerrar a Idade Antiga e ser também um marco inicial para um outro período. E esse marco inicial é a queda do Império Romano. E esse momento histórico será
a Idade Média. Nós teríamos aqui o período de formação do feudalismo, uma nova estrutura de uma sociedade, que seria a sociedade feudal, uma estrutura de Estado diferenciada e um modo de produção que nós chamamos de feudalismo. Outro elemento também que é muito importante é perceber que o feudalismo ele marca basicamente as sociedades ocidentais. No Oriente, por exemplo, nós temos lá o Império Bizantino, também o Império Árabe e outros elementos que também vão mostrar algumas significativas diferenças com essas estruturas. A partir de um determinado momento, nós vamos começar a perceber transformações nas estruturas lá da Idade Média que vão chegar até o momento ápice em que nós podemos dizer que começa a partir dali um outro período. Em 1453, a queda de Constantinopla. Este seria o marco inicial para um período que a gente vai chamar então de Idade Moderna. E esse período é um período também de grandes transformações e fatos, acontecimentos muito significativos. É um período, por exemplo, que a gente pode destacar a expansão marítima europeia, mas é o período também das reformas religiosas. É o período também da consolidação e o auge dos estados absolutistas, do renascimento cultural, como também o advento do iluminismo, do pensamento científico e mais tarde da Revolução Industrial e o início de algumas independências. Como nos períodos anteriores, nós também chegaremos a algumas transformações que terão como ápice aquele acontecimento que vai dar então o encerramento, o fim para a Idade Moderna. Nós teremos então aí como fato marcante a Revolução Francesa. Nós teríamos o início da Idade Contemporânea. E a Idade Contemporânea, por sua vez, se inicia ali no final do século XVIII, que vai então chegar até os nossos dias. É o período em que nós vamos presenciar as duas grandes guerras mundiais. É também o período da Guerra Fria, aquela disputa que vai marcar praticamente todo o século XX entre Estados Unidos e União Soviética, onde nós teríamos a corrida espacial, nós teríamos a corrida armamentista, nós teríamos então a formação de dois blocos antagônicos entre o capitalismo e o socialismo aqui no mundo. No final da década de 90, nós temos também acontecimentos significativos para marcar o fim dessa Guerra Fria. É o caso, por exemplo, da queda do Muro de Berlim, que é um fato marcante que aponta diretamente para uma nova ordem mundial, que é exatamente o que nós vivemos hoje. Há historiadores que contestam essa divisão, tudo bem, ela é contestável, mas oficialmente ela é exatamente isso que nós vimos aqui. Levando também em consideração que para alguns historiadores nós já estaríamos vivendo um outro momento, mas isso ainda é muito cedo para a gente comentar e polemizar aqui nesse vídeo. O importante é você entender que a história divide em períodos que nós vamos então recapitular aqui no quadro. Aqui nós teríamos então o período da pré-história e também o período da história. A partir da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, nós temos a Idade Antiga. A partir então da queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, inicia a Idade Média. Logo em seguida, a gente tem então 1453 com a queda de Constantinopla, o início da Idade Moderna, e em 1789 com a Revolução Francesa, o início da Idade Contemporânea. E assim então nós temos a divisão histórica da linha do tempo da história geral. Você gostou desse vídeo? Então compartilhe com seus colegas a nossa explicação sobre a linha do tempo. O canal H de História agradece mais uma vez a sua presença por aqui. Valeu!